Queridos irmãos, nós estamos estudando o Sermão do Monte e no nosso último encontro nós falamos de uma perspectiva geral, mais abrangente a respeito das bem-aventuranças. E a partir de hoje, todas as vezes que nós nos encontrarmos na escola bíblica, nós vamos estudar cada uma, bem especificamente, cada uma das bem-aventuranças. No entanto, queridos, hoje eu queria, hoje e durante todo o período em que nós estudarmos as bem-aventuranças, eu quero ler todas elas, para você não separar uma bem-aventurança da outra, tá? Para que a gente entenda que isso é um pacote completo. Ou a gente instala o software inteiro em nós, ou então é porque nós não temos nenhuma delas. Então, mas assim, como a gente vai dividir cada uma delas para estudarmos cada uma delas separadamente, mesmo assim eu não queria que você entendesse que elas são pedaços em que a gente pode assumir, eu quero ser pobre de espírito, mas não quero ser manso. Nós não temos essa escolha. Então eu quero fazer a leitura de todas as bem-aventuranças, mas hoje especificamente nós vamos trabalhar apenas a primeira delas, que é bem-aventurados os humildes de espírito, né? Então eu gostaria de te convidar para esse tempo, para nós lermos a palavra do Senhor, ali no Evangelho conforme Mateus nos escreveu, no capítulo 5. Eu quero ler com você do versículo 3 ao versículo de número 10, as bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 10, abra sua Bíblia lá. Nós vamos estudar hoje apenas a primeira das bem-aventuranças. E eu já vou explicar por que eu não utilizei a palavra humilde aí, ou humildes, né? No slide, né? Na apresentação. Bom dia, presbítero Luiz Alves, que bom que o irmão está aqui conosco hoje, né? Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom dia, Simone, bom dia, Lucilene, que bom que vocês estão aqui conosco nesta manhã. Irmãos queridos, nós vamos começar a trabalhar agora especificamente cada uma das bem-aventuranças. E quando nós trabalhamos cada uma das bem-aventuranças, né, pode ser que na próxima aula eu trabalhe 2 delas, ou quem sabe 3, mas hoje eu precisava enfatizar especificamente esta primeira bem-aventurança para que ela ficasse muito marcada na nossa mente e no nosso coração. Isso porque, queridos, quando nós falamos desta primeira bem-aventurança, nós estamos falando daquela bem-aventurança que vai moldar todas as outras. Nós vamos falar um pouco a respeito dela, né, a respeito das bem-aventuranças, né, ao decorrer deste tempo em que nós estivermos juntos na escola bíblica. No entanto, hoje, queridos, eu queria que a gente pudesse focar tão somente nessa. Bem-aventurados os humildes de espírito, e você vai ver aí no slide que eu coloquei: abençoados são os pobres de espírito, e eu tenho uma razão para enfatizar aqui a questão da pobreza, tá? E não necessariamente a questão da humildade, como a nossa tradução, a Revista Atualizada, nos traz. No entanto, queridos, é importante também que, quem sabe, a gente pudesse relembrar algumas coisas que nós já trabalhamos aí nas últimas aulas, né? Mas importante relembrarmos, queridos, que
as bem-aventuranças, elas se tratam aí de características que não são exclusivas de alguns crentes especiais. Nós não estamos falando daqueles que são mais ungidos ou, entre aspas, mais espirituais, ou então aqueles que têm algum ministério específico, não. Nós estamos falando de características, as bem-aventuranças são características que definem ou que deveriam definir todos os crentes, que se manifestam, devem se manifestar em todos os cristãos. Não são apenas alguns especiais, não são alguns mais crentes que outros, não são alguns mais ungidos do que outros que devem manifestar essas bem-aventuranças. Não. Todos nós, como discípulos de Cristo, devemos manifestar essas características. No entanto, queridos, nós também entendemos que essas características que nós devemos demonstrar, nós não podemos usufruir de apenas algumas delas. Como eu disse antes, eu não posso escolher ser manso e não ter sede e fome de justiça, ou então ter sede e fome de justiça, mas não ser humilde ou pobre de espírito. Nós não temos essa possibilidade. Ou nós assumimos todas as bem-aventuranças, ou a verdade é que nós não temos nenhuma. As bem-aventuranças, elas não são como os dons espirituais ou como os ministérios da igreja, onde cada um tem o seu, onde nós podemos ter alguns desses dons, alguns desses ministérios e não temos os outros. Isso não acontece com as bem-aventuranças, ou nós temos todas ou nós não temos nenhuma. A mesma coisa é o fruto do Espírito, né? Tem gente que acha que o fruto do Espírito é que nem a gente fosse numa feira, né? Eu quero um pouco de laranja, eu quero uma banana, melancia agora eu não quero, né? Não, abacaxi não, muito ácido, né? Não, o fruto do Espírito, ou nós temos todo o fruto do Espírito e vivemos todo o fruto do Espírito, ou então nós não vivemos nenhum. Nós não temos a opção de provarmos um pouquinho de amor, paz e não querermos a longanimidade ou a benignidade, né? Não, ou temos todos ou não temos nenhum, ou temos todas as características do fruto ou não temos nenhuma. E a mesma coisa as bem-aventuranças. Ou nós temos todas essas características ou, na verdade, não temos nenhuma. Agora, e por que isso é real? É porque cada uma delas exige a presença das outras. Então é impossível ser manso e não ter fome e sede de justiça. É impossível ser pobre de espírito e não ser limpo de coração. É impossível ser manso e não ser misericordioso, entende? Então, todas as características, elas estão completamente unidas. Uma depende da outra. Não tem como você provar de uma sem provar da outra. E a outra coisa que nós falamos no nosso último encontro, queridos, é que estas características, elas não são naturais. Não são características naturais das pessoas. As bem-aventuranças são uma disposição criada no coração dos crentes por uma operação do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos reproduzir elas de maneira natural, pelas nossas forças, pelo nosso jeitão ou pela nossa personalidade, né? E não existe alguém que é mais ou menos propenso para uma ou outra característica. Isso é um engano, porque nós às vezes atribuímos nós damos alguma espiritualidade para algumas características normais da personalidade de alguém. Então, alguém que é mais tímido, alguém que é mais retraído, às vezes a gente fala assim, olha ali que pessoa mansa, mas não é esse tipo de mansidão que o Senhor Jesus fala nas bem-aventuranças.
né? A gente olha para alguma pessoa que é mais tranquila, mais reservada, a gente fala assim, olha ali que humildade de espírito. Não é isso do que o Senhor Jesus está falando. Essas características não são características naturais, queridos. Outro detalhe, né, queridos, que nós trabalhamos aí nos nossos últimos encontros. Estou vendo aqui agora que o Anderson está aqui conosco também. Seja bem-vindo, Anderson. Bom dia, meu irmão. Outro detalhe que nós vimos aí no nosso último encontro é que as bem-aventuranças, elas demonstram a diferença essencial que existe entre um crente e um incrédulo. E isso aí é bastante fácil de entender, queridos. Elas não são características naturais e que elas são disposições ou características criadas por uma operação do Espírito em nossas vidas. Então é impossível que a natureza humana tenha alguma dessas características. Não tem como isso acontecer. E por isso elas marcam a diferença essencial entre alguém que crê no Senhor Jesus e alguém que não crê no Senhor Jesus. Carvalho, filho, eu imagino que deva ser o Caleb. Caleb, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Espero que esse tempo seja abençoado na sua vida também. Então, queridos irmãos, não são... elas demonstram aí a diferença essencial entre aqueles que são crentes e aqueles que não creem no Senhor Jesus. A outra coisa, queridos, é que elas demonstram o domínio espiritual de Cristo na vida daqueles que se submetem ao governo de Jesus. Queridos, com isso eu não estou querendo dizer que aqueles que não se submetem não estão debaixo do governo de Cristo. Não é isso. Todo o universo, tudo que existe, toda a criação está debaixo do domínio de Jesus. O Senhor Deus domina sobre todas as coisas e por isso ele deu a Jesus o domínio de tudo o que existe. Acontece é que alguns, os crentes, se submetem a este domínio, a este governo de Cristo. E quando nós falamos sobre a bem-aventurança, nós estamos falando da característica daqueles que se submetem ao governo, ao domínio de Jesus. E por último lugar, a última coisa que nós vimos aí no nosso último encontro é que se alguém não manifesta alguma dessas características, então é porque essa pessoa não nasceu de novo, ainda é um incrédulo, não é um verdadeiro cristão. Sei que esta é uma palavra um pouco dura, no entanto, queridos, a Bíblia nos mostra essa realidade. E isso porque, queridos, quando nós falamos aí das bem-aventuranças, nós estamos falando, né, o bem-aventurados, nós estamos falando de uma característica que é fundamental de todo cristão. Né? Quando nós dizemos aí que essa característica, né, essa bem-aventurança ou bem-aventurados, nós estamos falando sobre algo não que é um sentimento do crente, né? E é por isso que nós podemos questionar aquela ideia de que algumas traduções trazem felizes os humildes de espírito, os pobres de espírito, né? Ou muito mais do que felizes são os humildes de espírito, porque as bem-aventuranças elas não falam de um sentimento do crente, mas é de uma realidade que Deus estabelece, né? Então Deus não é o que eu sinto a respeito, mas é o que Deus diz a meu respeito. E o que Deus diz a meu respeito, como cristão, como crente, é que eu sou bem-aventurado, é que eu sou abençoado porque sou
pobre de espírito, porque sou manso, porque tenho sede e fome de justiça, porque sou misericordioso e limpo de coração, e por aí vai. Então, ser um bem-aventurado, querido, ser um abençoado, não é um sentimento que nós temos a respeito de nós mesmos, mas é uma realidade que Deus, daquilo que Deus diz a nosso respeito. Né? Então é como se Deus colocasse um selo em nós. Não é necessariamente como nós nos sentimos, mas é o que Deus diz a nosso respeito, falando assim: estes são aqueles que são bem-aventurados, estes são aqueles que são abençoados. E por que nós falamos isso, queridos? Porque o Senhor Jesus começa o seu sermão, o Sermão do Monte, falando a respeito disso. E essa primeira característica, queridos, Jesus não coloca elas, ou essa primeira bem-aventurança, Jesus não coloca elas aleatoriamente. Ao contrário, o fato de ela estar conectada com o versículo 10, pela bênção que as duas expressam, né? Se você olhar o versículo 3, ele termina assim: porque deles é o reino dos céus. E aí, quando ele termina as bem-aventuranças no versículo 10, ele também diz: porque deles é o reino dos céus. Isso tem muita relação com aquilo que nós chamamos na teologia ou na hermenêutica do paralelismo da poesia hebraica. A poesia hebraica, queridos, ela é marcada por repetições em paralelo. E normalmente, quando existem duas repetições, é porque aquilo que está no meio está completamente vinculado, ou então que é um desenvolvimento daquilo que foi colocado no início e no final. Então, a ideia aí é que Jesus demonstra: porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, e tudo aquilo que vem em sequência demonstra a realidade, ou seja, nós pertencemos ao reino dos céus, e todos aqueles que pertencem ao reino dos céus têm todas essas características que estão listadas aqui no meio. Então, queridos, você vai observar aí que eu já deixei o versículo 11 e 12 fora. Por quê? Nós vamos estudar isso mais tarde, porque para mim as bem-aventuranças elas estão descritas do versículo 3 ao 10. E o versículo 11 é apenas a forma como Jesus manifesta ou diz que nós como cristãos nos relacionaremos com a sociedade em que nos cerca. Então, o começo do sermão, queridos, já é a chave para a gente compreender tudo o que vem em sequência. Ou seja, tudo aquilo que vai vir após esse momento, bem-aventurados os humildes do Espírito, depende disso que nós vamos falar hoje. Então, ela é a chave, esse começo é a chave para compreendermos tudo aquilo que vem em seguida, tá? Então, Jesus não colocou essas respectivas características aleatoriamente, acidentalmente. Antes disso, queridos, nesta ordem, o fato de começar com pobres de espírito, aquilo que nós poderíamos observar como uma sequência lógica, mas que é espiritual a respeito daquilo que ele vai falar. Ou seja, essa primeira das bem-aventuranças, ela é a característica essencial para alguém pertencer ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, se você não possui essa característica, então é impossível que você participe, ou seja, esteja presente no reino dos céus. Ela é a característica fundamental de todo cristão. E isso é muito importante, queridos, porque você vai perceber que todas as outras bem-aventuranças dependem da existência desta primeira. Né? Então é exatamente por isso que nós percebemos que há uma descrição, ou então melhor, uma ordenação da parte de Cristo
a respeito de por que ele colocou essa em primeiro lugar e depois as outras, e por que ele termina dizendo o porquê deles é o reino dos céus ali no versículo 10, né? Então Jesus está colocando isso tudo dentro de um grande parênteses. Ó, estes daqui são aqueles que pertencem ao reino dos céus. Mas aí, queridos, vem a parte que caracteriza os crentes. Porque ele vai dizer, bem-aventurados, na nossa versão, bem-aventurados os humildes de espírito. No entanto, queridos, propositadamente eu utilizei uma outra palavra para fazer uma referência aos humildes de espírito, que é os pobres de espírito. Ontem à tarde, queridos, enquanto eu revia as últimas coisas do estudo de hoje, eu entrei em contato com o Renan Colli. Para quem não sabe, gente, o Renan tem mestrado em grego, gente, né? E ele manja muito mais de grego do que eu, do que o pastor Lucas, até do que o pastor Patrick, que também manja muito. O Renan manja muito mais. E eu falei assim, Renan, me ajuda aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu li em um dos comentários que a palavra que a gente traduz para humildes de espírito, na verdade, é uma pobreza tão grande, uma miséria tão grande, que é alguém que depende de esmolas para sobreviver. Seria mais ou menos a ideia de um mendigo. Não é simplesmente alguém pobre que trabalha para obter o seu sustento, não é alguém que tem as suas dificuldades, mas que lá consegue trabalhar e então consegue se sustentar, né? Então, nós conhecemos muitos pobres que são assim, trabalham, têm o seu sustento e etc. Mas a palavra pitokoi, né? Tokoi, né? Ela é uma palavra que quer dizer miserável, alguém que depende de esmolas, ele é um mendigo, ele não sobrevive sem receber uma esmola. E aí, queridos, isso muda completamente o significado da ideia do humilde, porque para nós a humildade, ser alguém humilde, é alguém que, né, tem lá as suas coisas, tem alguma coisa, mas ela é uma pessoa simples, é uma pessoa, né, que não se destaca muito pelas suas posses, mas talvez ela tenha ali alguma coisa. Mas é completamente diferente quando você... E aí é só você pensar. Quando você pensa em alguém humilde, você não pensa em alguém que é miserável. Alguém que não tem como sobreviver se não receber uma esmola. Quando você pensa na palavra humilde, é muito diferente do que uma pessoa que é mendiga, que precisa mendigar para obter o seu sustento, né? Que depende de esmolas. Então, quando você olha para essa realidade, queridos, nós estamos falando de alguém que não tem absolutamente nenhuma posse, nenhuma vantagem, não tem absolutamente nada, né? Então, esse é o tipo de pobreza que o Senhor Jesus quer utilizar aqui. Não é simplesmente uma humildade, ou então alguém que tem algum recurso. Não, é alguém que não tem recurso nenhum, absolutamente nenhum recurso. Mas isso, queridos, nós precisamos olhar que não são aqueles que se acham pobres, tá? E é por isso que eu coloquei aqui que esses que são pobres, ou melhor, que o Senhor Jesus fala, são pobres, mas que são pobres de espírito, né? Porque Jesus não está considerando aqui aquilo que é da materialidade da vida, né? Lembra, isso eu falei um pouco na semana, na aula anterior, quando nós falamos das bem-aventuranças, que Jesus não está falando da materialidade da vida, daqueles que são pobres financeiramente. Jesus está falando daqueles que são pobres de espírito. E por que isso precisa ser enfatizado, queridos? Porque quando nós falamos de alguém que é pobre de espírito, nós não estamos falando de uma insignificância, entre aspas, terrena. Nós não estamos falando de alguém
que se vê como tímido, alguém que se vê como fraco, alguém que se vê como mais retraído, ou então alguém que seja mais acovardado, né? Então, ser pobre de espírito não quer dizer uma insignificância terrena, ou então uma supressão da sua própria personalidade. Também não quer dizer alguém que se veste de maneira simples, né? Na Idade Média e até hoje nós temos algumas ordens católicas, né? Que elas fazem voto de pobreza. E o que é esse voto de pobreza? É você se vestir de maneira simples, né? Antigamente mais do que hoje, algumas ordens católicas se vestiam apenas com um pano de saco, com um cordão amarrado em volta da cintura, né? Hoje o pano de saco já virou uma bata, né? Uma toga um pouco mais cuidadosa, mas algumas ordens ainda fazem voto de pobreza, e ao fazer esse voto de pobreza, eles entendem que eles estão trabalhando essa questão de ser pobre, humilde de espírito, quando na verdade a pobreza de espírito não está vinculada à sua aparência pessoal, ou seja, não é porque você está com a barba por fazer, ou então que você se veste com roupas mais simples, né, que você está demonstrando que você é pobre de espírito. É lógico que o oposto também é condenável na Bíblia, né? A Bíblia não fala que a gente tem que estar sempre vestindo as melhores roupas e etc, né? E que nós temos que ter sempre a melhor aparência, a ponto de idolatrarmos na nossa aparência física, ou então de termos uma vaidade tremenda. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. No entanto, também não quer dizer que ser pobre de espírito quer dizer que a gente tenha que viver como se fôssemos mendigos, né? Assim, com uma aparência mal feita, mal arrumada, né? E que nós teríamos que nos vestir mal e sempre ter a barba por fazer e tudo mais. Não é isso que o texto está nos apontando. Então, ser humilde de espírito não quer dizer que nós somos fisicamente fracos, não quer dizer que nós somos tímidos, não quer dizer que nós somos retraídos, não quer dizer que nós somos acovardados, né? Então, não são características naturais. Nós também não estamos dizendo que ser pobre de espírito significa uma falsa humildade. Enquanto eu estudava, um dos textos que eu utilizo para estudar são os estudos do Sermão do Monte do Martin Lloyd Jones, né? E ele conta que em um determinado momento ele foi pregar numa cidade e ele é falecido, se eu não me engano, nos anos 80 ou nos anos 90, mas até os anos 80 ele ainda estava muito na ativa, né, na vida do ministério. No entanto, quando ele teve o seu auge como pregador e tudo mais, lá na década de 60, década de 50, década de 60, ele foi convidado para pregar numa cidade e ele chegou de trem nessa cidade, e quando ele chega lá, tinha um diácono para recebê-lo. E quando ele é recebido, ele conta que o diácono praticamente arrancou a mala da mão dele, e o diácono, querendo demonstrar humildade, falou assim: olha, eu não sou um grande pastor, eu sou apenas um diácono, eu não sirvo para nada, eu só sirvo para carregar a mala dos pregadores mesmo e tal, não sei o quê. E ele falou assim: ó, isso daí é o tipo de falsa humildade que na verdade não é humildade, não é pobreza de espírito, na verdade é uma falsa humildade. Né? O fato de alguém querer se reconhecer como humilde, como pobre, etc., já demonstra que essa pessoa não é pobre de espírito. Né? Então a falsa humildade não é a pobreza de espírito ou a humildade de espírito, né? Então, ser alguém humilde de espírito não quer dizer que você então vai ter que trocar de nome, sabe? Como? Falar assim: ah, não, o meu nome é assim muito bonito, ou então eu tenho um sobrenome
que demonstra a minha origem familiar, e a minha origem familiar é uma origem de uma família rica, né? Então, quer saber, eu vou até abdicar desse sobrenome, né? Não, não é nada disso, né? Você não precisa assumir um caráter, uma personalidade, um modo de vida que não é seu, né? Até porque fazer esse tipo de coisa é completamente antibíblico, é anticristão. Né? Então ninguém precisa se retirar da vida ativa para se tornar humilde de espírito. Né? Você não precisa abdicar do seu nome, das coisas que você para ser humilde de espírito. Porque desde o começo nós estamos falando que as bem-aventuranças são uma transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que significa, afinal, ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito, queridos, é a ausência de segurança nos seus próprios recursos. Né? Ser humilde de espírito é a ausência de orgulho pessoal. Né? Ser humilde de espírito é a ausência de autodependência. E o que tudo isso significa? Significa, queridos, que a humildade de espírito ou a pobreza de espírito é a consciência de que nós não representamos nada na presença de Deus. Ou seja, não é algo que a gente produz por nós mesmos. Nós não estamos entrando na presença de Deus por causa daquilo que nós temos ou por causa daquilo que nós somos, mas é porque o Espírito Santo, de maneira graciosa, produziu isso em nós. Então é uma tomada de consciência a respeito de quem nós somos, a respeito da nossa nulidade diante de Deus, quando nós nos deparamos com a face do Senhor Deus. Quero aproveitar a paradinha aqui para dar bom dia ao Eduardo e à família, né? Que Deus abençoe, também ao Gilson. O Gilson só conseguiu acessar agora. Espero que não tenha sido algum problema no link, né? Espero que todo mundo esteja bem aí. Lembrando, querido, que você quer participar da nossa aula, você quer contribuir com algum comentário, com alguma dúvida, você pode escrever aí no chat que eu estou acompanhando por aqui, tá bom? Queridos, então ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, significa que se alguém é um crente verdadeiro, então ele não está dependendo das suas qualidades naturais que vêm de berço, seja essas qualidades de informação ou de instrução, né, o fato de ser um grande doutor, ou então ser, né, um acadêmico, etc. Né? Não quer dizer que ele vem de uma família abastada, né? Ou seja, não depender do fato de que ele vem de uma família rica, de uma família abastada. Né? Ele não se vangloria porque pertence a determinado grupo étnico, né? Ele não, ou nacionalidade, ele não se orgulha porque tem um temperamento mais dócil, ou então é alguém mais calmo, alguém mais tranquilo, né? Ele não se orgulha porque vê em si mesmo as suas próprias potencialidades, ou porque ele tem dinheiro, ou porque ele tem riqueza, ou então porque ele trabalha, ou então porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Se nós somos humildes de espírito, pobres de espírito, então nós não dependemos da educação que recebemos, da escola que frequentamos, da faculdade que tivemos, ou então da riqueza que nós temos, dos bens, ou então das posses que temos diante de Deus. Então não são as nossas habilidades naturais, personalidades, riquezas, etc. Ser pobre de espírito é perceber, sentir que nós não somos nada e que nós não temos nada quando olhamos para Deus em total submissão a quem Ele é, dependendo única e exclusivamente da sua graça. Isso é ser pobre de espírito. E esse é o tipo de pessoa que herda o reino dos céus. É esse tipo de pessoa que
que pertence ao reino dos céus. Os pobres de espírito são pessoas que dependem de Deus conscientemente e que dependem de Deus totalmente. Não vivem mais em independência para com Deus, mas que o tempo todo reconhecem o Senhor como Rei e soberano de todo o universo. São aqueles que vivem conscientes da sua total dependência ou total necessidade de Deus. Deus abençoe Afonso e Nerilda, que bom que vocês estão aqui conosco. Então, queridos, essa é a realidade do que quer dizer ser pobre de espírito. É a consciência de que nós somos total e completamente dependentes do Senhor, né? E não dependemos de nós mesmos. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí no chat, eu estou acompanhando, Deus te abençoe, que bom que você está aqui. No entanto, queridos, o Senhor Jesus dá uma bênção a respeito destes que se veem pobres de espírito, porque ele fala porque os pobres de espíritos, os pobres de espírito são aqueles que estão no reino dos céus. Queridos, quando nós falamos do reino dos céus, nós estamos falando de um reino que é o reino de Deus, né? Então, o reino dos céus e o reino de Deus é exatamente a mesma coisa. O motivo pelo qual Jesus não disse, né, porque deles é o reino de Deus, é porque os judeus da época de Cristo tinham muita dificuldade de falar a palavra Deus. Então, para que eles tivessem essa ideia de que o que Jesus estava fazendo ali era inaugurando o reino dos céus, que era o reino de Deus, que é o reino de Deus, sem ter muita afronta ou sem ter muita dificuldade de ouvir aquela mensagem. Então Jesus utiliza o reino dos céus, né? Em outros evangelhos, em outras narrativas de evangelhos, como Lucas e Marcos, por exemplo, nós vemos que os evangelistas não têm tanta dificuldade em falar reino de Deus, né? E isso porque o evangelho, conforme Mateus escreveu, queridos, ele está mais relacionado a um público judaico, né? De leitura judaica. Então, aqueles que leriam o evangelho conforme Mateus seriam mais os judeus, né? Então, por conta disso, o Mateus, ao falar sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus, ele não fala de Deus, mas ele fala dos céus. Mas é exatamente a mesma coisa. E por que a gente fala do reino dos céus? Queridos, porque quando nós falamos de um reino, normalmente nós falamos de algo que está fora de nós, né? No reino dos céus nós estamos falando de algo que está fora de nós e é muito maior do que nós mesmos. Nossa, deu uma migalhinha aqui na garganta. E o que acontece, queridos? Por que Jesus enfatiza que esse reino é o reino dos céus? Porque nós temos a tendência de valorizarmos muito mais o nosso reino pessoal do que qualquer outro reino. E isso se dá por uma diversidade de motivos, né? Um deles é porque nós temos a tendência para independência, ou seja, nós queremos ter tudo de bom que o reino dos céus tem, mas nós não queremos, ou então temos muita dificuldade de nos submetermos ao rei desse reino. Então nós normalmente queremos ter as bênçãos do reino dos céus, o que nós não queremos é obedecer ao rei dos céus, né? Então essa perspectiva demonstra que nós estamos construindo ou queremos construir um reino. Nós, quando eu digo nós, não são nós os crentes, mas somos nós os seres humanos. Nós temos a tendência para querermos um reino independente, um reino nosso, né? Queremos ter todas as bênçãos do reino dos céus, mas não queremos nos submeter ao rei
dos céus, né? Nós temos a tendência para a autopreservação, né? Ou a autoproteção. E o que eu quero dizer com autoproteção e autopreservação não é o fato de que você tem que ser completamente irresponsável com o dom da vida que Deus te deu, né? Mas é que nós temos a tendência de querermos, de todas as formas, protegermos o nosso reino. Né? Então nós temos todo tipo de artifício, todo tipo de proteção para preservarmos o nosso reino e não o reino de Deus. E nós temos uma tendência para autossalvação. E o que eu quero dizer com autossalvação, queridos? É que quando nós olhamos para nós mesmos como os reis da nossa vida, e todo ser humano faz isso, nós estamos tentando nos salvar das lutas e dificuldades que nós enfrentamos. Então nós tentamos salvar a nós mesmos dos efeitos físicos da queda e do pecado, quando nós trabalhamos fora, quando nós comemos corretamente, quando nós investimos com inteligência os nossos recursos. Então nós estamos tentando salvar a nós mesmos das lutas da vida, da falta de integridade física que nós temos, o fato de nós adoecermos, né? E tudo isso como um efeito do pecado. Nós tentamos nos salvar a nós mesmos dos efeitos da queda quando nós tentamos nos relacionar com outras pessoas e nós evitamos nos relacionar com pessoas que nos fazem mal. Então nós nos afastamos de pessoas. Hoje em dia a gente fala sobre relacionamentos tóxicos, né? Então são os relacionamentos tóxicos. Então nós nos afastamos das pessoas que nós julgamos ser tóxicas. Isso tudo para preservarmos a nós mesmos e tal, né? E aí a gente esquece que essas pessoas que nós julgamos como relacionamentos tóxicos também precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Mas nós não, nós temos que preservar a nossa saúde emocional, então nós nos afastamos dessas pessoas. Então, veja, tudo isso são esforços que nós fazemos para nos salvarmos a nós mesmos, né? Os nossos esforços de autossalvação. Então nós salvamos a nós mesmos do mal sobrenatural quando nós fingimos que o diabo, né, e os demônios não existissem. Né? Então nós salvamos a nós mesmos dos efeitos psicológicos da queda porque nós negamos ou ignoramos a tristeza, ou então porque nós praticamos um otimismo irracional. Nós falamos, não, vai tudo ficar bem no final. Né? Então nós negamos a tristeza, nós queremos ignorar que a tristeza existe, ou então nós queremos superar a tristeza, né, através de um otimismo quase que inocente, quase que irracional, falando assim, não, vai ficar tudo bem, etc. Quando na verdade a tristeza é algo importantíssimo, é um sentimento importantíssimo na vida com Deus. Nós salvamos a nós mesmos, ou tentamos salvar a nós mesmos dos problemas da nossa alienação de Deus, da nossa separação de Deus, quando nós tentamos fazer de tudo para nos desviarmos de ouvir a voz de Deus. Ou seja, quer porque nós ignoramos o pecado, quer porque nós enchemos a nossa vida com um monte de religião, um monte de ativismo, tudo isso nós fazemos numa tentativa desesperada de nos salvarmos a nós mesmos, salvar o nosso reino. A verdade é que quando nós fazemos isso, queridos, nós estamos tentando construir o nosso próprio caminho, governar a nossa própria vida, resolver os nossos próprios problemas, ajudar a nós mesmos. E tudo isso, na verdade, são demonstrações de como nós tentamos falsificar o reino de Deus com o nosso próprio reino. Ou seja, nós queremos as bênçãos do reino dos céus sem nos submetermos
ao Rei dos céus. Nós queremos as bênçãos do reino dos céus, sendo nós mesmos o rei deste reino, né? Então, nós não queremos nos submeter ao Rei dos céus. Quando, na verdade, queridos, o reino dos céus implica receber as bênçãos do reino dos céus, implica em nos submetermos ao governo de Deus. Desde o início da Bíblia, queridos, em toda a Bíblia, na verdade, nós ouvimos falar sobre uma realidade da existência, uma realidade plena da existência, abundante da existência, em que Deus governa e que onde Deus governa, ali há uma plenitude da vida. E quando existe essa plenitude da vida, ali nós provamos de abundância de alegria, abundância de riquezas, abundâncias de prazeres, de deleites, né? E o que nós tentamos fazer é duplicar, é copiar esse reino onde Deus governa, onde existe plenitude no nosso reino. Só que a diferença é, no nosso reino nós governamos. No reino de Deus, deixa que Deus governe lá. Só que nós queremos essas bênçãos, essas plenitudes, essas abundâncias no nosso reino. Só que no nosso reino não dá para existir tudo isso. É só quando nós pertencemos ao reino de Deus e ao governo de Deus que nós podemos, então, desfrutar dessa plenitude da vida, dessa plenitude da existência. E por que eu estou falando tudo isso, queridos? Eu estou falando tudo isso porque a primeira coisa que talvez a gente venha a pensar quando nós nos deparamos com as bem-aventuranças, e no caso essa que nós estamos estudando é, então como é que eu posso ser pobre de espírito? E a verdade, queridos, é que ninguém se torna pobre de espírito por o que quer. Né? É muito curioso, queridos, que Jesus nos diz que nós temos que ser pobres, mas você reparou que ele não nos ordena sermos pobres de espírito? Consegue entender a diferença? Ele fala assim, bem-aventurados são os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, né? Bem-aventurados, abençoados são os pobres de espírito. Ou seja, você precisa, para ser abençoado, você precisa ser pobre de espírito. No entanto, ele não diz que ele não nos ordena ser pobres de espírito. Qual é a diferença? A diferença é que ou você é ou você não é. Porque você nunca pode se tornar pobre de espírito pelos seus próprios esforços. Jesus não nos diz, queridos, que nós devemos, ou ele não nos ordena sermos pobres de espírito, porque mesmo com todos os nossos esforços, nós não conseguiríamos ser pobres de espíritos. Mas a pergunta então continua. Como eu posso ser pobre? Como eu posso ser pobre? Como eu posso ser pobre de espírito? E a realidade aqui, queridos, nada mais é do que pensar a si mesmo como um súdito de um reino onde você tem um trabalho a fazer, você precisa manifestar uma característica a respeito de ser pertencente a este reino, de ser um súdito de um império, de um reino. E se você não manifestar essa característica, você nem sequer entra neste reino. Tá? Então você não é que você vai ser expulso deste reino, você nem pode entrar no reino, você não pode nem participar deste reino. Então você precisa ter esta característica, mas você não consegue por si mesmo ter essa característica. E como então é possível ser pobre de espírito? Só é possível ser pobre de espírito olhando para o seu rei, confiando nele, dependendo única e exclusivamente dele. Ou seja,
Você só pode obter a pobreza espiritual, você só pode ser pobre de espírito desfrutando da bênção do reino, olhando para o Senhor Jesus por meio do Evangelho e ver e perceber aquilo que ele já fez por você e que você recebe isso única e exclusivamente por graça. Dá para entender por que as bem-aventuranças não são ordens de Cristo para nós? É por isso que as bem-aventuranças não são um código moral, não são um código de ética, porque por mais que eu esforce, por mais que eu trabalhe para ser pobre de espírito, eu nunca vou conseguir ser por mim mesmo. Eu só posso ser pobre de espírito quando eu olho para Cristo e eu falo: Cristo é tudo o que eu preciso para estar neste reino. Eu não tenho nada que me coloque neste reino. Eu não tenho nenhuma virtude, nenhuma capacidade, nenhum bem, nenhuma riqueza que me coloque neste reino. Isso é ser pobre. Você está humilhado, você é um mendigo espiritual. Você depende de esmolas para sobreviver. Isso é uma outra forma de nós dizermos, queridos, que nós só podemos ser pobres de espírito quando nós contemplamos a imensidão de quem Jesus é, do que ele fez, que nos é revelado através da mensagem do Evangelho. E quando nós contemplamos isso, queridos, então nós, olhando para Jesus, nós nos percebemos como partes deste reino, desfrutando deste reino. Não há glória pessoal, não há virtude pessoal, não há riqueza pessoal que nos insira no reino de Deus, que nos torne pobres de espírito. Ao contrário, é quando nós olhamos para Cristo, percebemos a sua majestade, percebemos a sua realeza, percebemos a imensidão do seu poder, do seu reino, da sua bondade, da sua graça, que nós olhamos para nós mesmos e nós descobrimos que não somos nada. E que não temos nada em nós que nos insira neste reino. Agora, uma vez que nós entendemos que nós precisamos da pobreza do espírito, queridos, isso muda completamente a forma de vivermos, queridos. Nós não merecemos o reino, somos pobres de espírito. E no que isso vai impactar a nossa vida? Em primeiro lugar, vai impactar a nossa vida de oração, queridos. Porque eu disse já na última aula que entendermos as bem-aventuranças impacta a nossa vida de oração porque nós nos percebemos completamente dependentes de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, queridos, que quando nós reconhecemos a nós mesmos como pobres, que não existe em nós absolutamente nenhum recurso para vivermos a parte de Deus, então nós nos humilhamos e vamos diante do Senhor, reconhecendo que nós precisamos dele. Então nós oramos absolutamente a respeito de tudo. Você já ouviu aquele discurso, que é um discurso da falsa humildade, do orgulho, que diz assim: eu não vou incomodar Deus com isso. Isso é uma coisa tão pequena, eu resolvo por mim mesmo. A verdade é que se Deus não agir, você nunca vai ter a solução daquilo. Então nós sempre temos que depositar diante do Senhor, diante do nosso Rei, absolutamente tudo o que nós vivemos. Todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, mas todas aquelas coisas também que nós tratamos na normalidade da vida. Queridos, não é a sua capacitação profissional que te faz ser um bom profissional, é a graça do seu Rei. Não é a sua faculdade que te capacita para ser um grande profissional, é a graça do seu Rei. Não é a sua inteligência que te faz ser um bom estudante, é a graça do seu Rei.
Não é a sua força física que te leva a trabalhar todos os dias, é a graça do seu rei. Não é o seu salário que faz com que você tenha alimento na mesa, é a graça do seu rei. Isso porque, queridos, todos nós encontramos gente na nossa vida que é talvez tão esforçada quanto a gente, mas que simplesmente não reconhece a graça do rei. E por isso vive padecendo. Nós encontramos pessoas que tiveram o mesmo tratamento de saúde que nós tivemos para determinadas enfermidades e mesmo assim não foram curados. É a graça do Rei que nos cura. Essa perspectiva, queridos, nos faz sermos completamente dependentes do Senhor e por isso nos leva à oração. Agora, também nos leva a vivermos um combate à arrogância e ao orgulho, né? Isso é muito difícil, queridos, porque nós temos a tendência de nos orgulharmos a respeito daquilo que nós construímos e a respeito daquilo que nós somos. Quando na verdade olhamos para nós mesmos, nos vemos como pobres, como aqueles que não têm nada a oferecer, então nós olhamos para a realidade daquilo que nós vivemos e construímos e nós percebemos que tudo aquilo que somos e temos é fruto da graça de Deus e que nada é porque nós somos assim, né? Nada é porque nós somos bons, nada é porque nós somos capazes, nada é porque nós somos virtuosos, nada é porque nós somos fortes, é porque Deus foi gracioso, né? A Cris disse aqui, ó, toda a glória a Deus. O presbítero do Norte diz, ó, nós somos como porcos que mesmo depois de lavados sempre voltamos para a lama, é isso mesmo. Mas que da lama nós compreendemos a nossa situação, quem nós somos, então nós clamamos pela ajuda e pela misericórdia do nosso Senhor. É isso mesmo, exato. Né? É isso que nós somos. Mesmo diante de todas as capacitações que Deus nos concedeu, a graça de termos, nós continuamos não sendo nada. E isso é um grande combate para a nossa arrogância, para o nosso orgulho. Não temos do que nos vangloriar. O que somos, somos por causa do nosso rei, por causa daquele que governa sobre as nossas vidas. Agora, isso também nos leva, queridos, a uma lembrança constante do Evangelho. Por quê? Porque é o Evangelho que nos fez pobres de espírito. É o fato de olharmos para o Senhor que nos faz percebermos quem nós somos como não merecedores de nada daquilo que temos e que mesmo assim, não tendo nada, em Cristo, por causa do Evangelho, por causa daquilo que Jesus fez, nós temos tudo. Não temos nada, não somos nada, mas por causa de Cristo temos tudo. Tudo o que o reino dos céus tem é nosso. Nós temos, nós desfrutamos do governo de Cristo. E é por isso, queridos, que eu disse no passado, na aula passada, Jesus é as bem-aventuranças. É uma lembrança constante do Evangelho, queridos, porque as bem-aventuranças não estão aqui apenas para nos dizer como os verdadeiros crentes são. Não, mais do que isso. Elas estão aqui para nos dizer quem é Jesus. E é exatamente por isso que você não deve buscar as bem-aventuranças. Você tem que buscar Jesus. Não transforme as bem-aventuranças num ensino moralista. Olha, você tem que ser humilde de espírito. Olha, você tem que ser manso. Olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não transforme isso num ensino moralista. As bem-aventuranças não estão aqui para a gente se esforçar para sermos. Ao contrário, não busque as bem-aventuranças. Busque Jesus. Jesus é o único que incorpora as bem-aventuranças. E quando nós buscamos a Cristo, então as bem-aventuranças se tornam verdade a respeito de nós. As bem-aventuranças são todas a respeito de Jesus. Busque Jesus
no Evangelho. E você então vai ser uma nova pessoa, você vai desfrutar de todos os benefícios que esse relacionamento com Deus pode te trazer. E então você vai viver a realidade do reino. O cristianismo, queridos, não é uma série de regras e de moralidade, não é uma nova ética, mas o cristianismo é o tempo todo voltar ao descanso que a graça da vida com Jesus nos proporciona. É voltar ao descanso na vida que Jesus viveu e na morte que ele morreu por você, por mim e por você, como um presente, como um dom gracioso, como uma graça absoluta derramada sobre as nossas vidas. Queridos, religião e moralidade transformam o cristianismo num grande sistema de realizações e de realizações pessoais. Na verdade, religiosidade e moralidade só faz com que a gente construa o nosso reino. Faz isso, né? Faz isso aí e você então vai viver bem. Mas quando nós olhamos para o Evangelho e o Evangelho manifesta nas bem-aventuranças, isso se transtorna, isso muda completamente, se inverte completamente. Nas bem-aventuranças, queridos, nós ouvimos Jesus dizendo assim: eu já fiz isso por você, então agora você vive. Você desfruta dessas coisas. E quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus ressoando nas bem-aventuranças, com uma clareza de linguagem, em clareza a respeito de quem Ele é, então nós descobrimos que nós somos cada vez mais bem-aventurados, cada vez mais abençoados. Não porque nós temos virtudes, não porque nós nos fizemos pobres de espírito, mas porque nós simplesmente vimos quem Jesus é. E ao vermos quem Ele é, olhamos para nós mesmos e vimos que não temos recurso nenhum para nos apresentarmos diante de Deus. Então, nós simplesmente desfrutamos de quem Jesus é e do que Ele fez. Você quer ser pobre de espírito? Então olha para Jesus. Olha para Jesus. Creia nele. Confie nele. Dependa dele. Lembre-se constantemente do Evangelho, do que Jesus fez por você, e não daquilo que você tem que fazer, mas daquilo que Cristo fez por você. Dependa dele. Olhe para ele. E assim nós vivemos como cidadãos do reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, queridos? Eu vou deixar mais um tempinho, caso você queira aí comentar alguma coisa, escrever alguma coisa, perguntar alguma coisa. Se mesmo assim não der tempo, você pode me enviar aí, né, no celular, no WhatsApp, uma mensagem, uma pergunta, e quem sabe nós conseguiremos responder de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua dúvida, né? Ainda bem que você pôde participar conosco desse tempo, e logo mais à noite nós estaremos juntos no culto ao Senhor, né? Nós vamos adorar ao Senhor juntos, você da sua casa, eu junto com o pastor Patrick, que prega hoje à noite lá na igreja, com mais alguns irmãos. Então, vai ser muito bom saber que você participou do culto junto conosco. Então, às 19 horas, queridos, nós começamos a transmissão do nosso culto. Que você tenha um excelente domingo, que Deus te abençoe. Nós vamos orar para encerrar e que o Senhor continue a falar ao seu coração. No próximo domingo, irmãos, nós também continuamos aqui o nosso estudo sobre as bem-aventuranças e teremos aí um tempo muito abençoado, eu tenho certeza. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor ministre estas coisas no nosso coração. Que nós sejamos impactados pelo Senhor, pela tua glória, pela tua majestade, mas principalmente, Deus, pela tua graça.
que nos incluiu neste reino, mesmo sendo nós aqueles que não temos nada, nenhum recurso para entrarmos no reino. Age com graça sobre as nossas vidas, continue a ministrar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.